para a primeira aula do curso bíblico sobre a oração do Pai Nosso. Vamos começar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A oração de Jesus ele começa, Pai Nosso. E assim, parece comum para a gente que tem uma formação cristã, seja você evangélico, seja você católico, olhar para Deus como Pai, certo? Só que para o judeu, no dia de Jesus, não era comum chamar Deus de Pai. Deus era chamado Senhor, Deus, Altíssimo, Todo-Poderoso. Deus como Pai é uma doutrina ensinada por Jesus no Novo Testamento. O homem foi criado por Deus, não gerado. Portanto, o homem naturalmente é uma criatura de Deus. Então, o conceito de Deus no Velho Testamento era o conceito de que Deus era, de fato, o Criador de todas as coisas. Deus criou o céu, criou a terra, criou os seres celestiais, Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Então, o homem é, por essência, também uma criatura de Deus. Pelo homem ser uma criatura de Deus, ele não chamava Deus de Pai. Mas Jesus, ele muitas e muitas vezes chamou Deus de Pai. Inclusive, quando ele nos ensina a orar, ele ensina a chamar Deus de Pai. E aqui, quando a gente olha Jesus chamando Deus de Pai, aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus se escandalizaram. Mas um conceito que eu quero passar para vocês nessa noite é o que é a paternidade de Deus. Porque se nós chamamos Deus de Pai, nós precisamos entender por que Jesus fez isso. Mandou que a gente ensinasse e também chamasse Deus de Pai. Gênesis 5, 1 a 2. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e chamou homem. Então o homem foi criado por Deus, porém, gerado por Deus foi só mesmo Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, foi enviado à Terra para que nós, que cremos nele, possamos também, por adoção, sermos chamados filhos de Deus. Então, essa obra de transformação de uma criatura de Deus em um filho de Deus, é uma obra de Deus através da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. No Novo Testamento, o Pai, Deus foi chamado de Pai 272 vezes. No Velho Testamento, a gente não tem essa expressão de Deus sendo chamado de Pai o tempo todo. Nós temos Deus sendo chamado de Senhor dos Exércitos, de Todo-Poderoso, de Altíssimo, de outras exclamações. Mas chamado mesmo de Pai é algo do Novo Testamento. Agora, através da fé em Jesus Cristo, sim, nós podemos ser chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, através da fé em Jesus Cristo, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Se você crê em Jesus como o Senhor da sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você também, por adoção, agora é um filho de Deus. Então você agora tem deveres e direitos como filho de Deus e você pode chamar Deus de Pai. Então há uma transformação entre aquele que crê e aquele que ainda não creu em Jesus. Se você crê em Jesus, agora você também faz parte da família de Deus, você faz parte do povo de Deus e você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Todos vós são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois o que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Gálatas,
capítulo 3, versículos 26 a 27. Então, todos os que creram em Jesus se tornaram, pela fé, filhos de Deus. Essa é a obra de Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente chama Deus de Pai, crendo em Jesus, Ele nos atende como filhos. Mas não filhos nascidos num primeiro momento de Deus, mas filhos renascidos, nascidos de novo, para uma nova família, uma nova fé, adotados por Deus como filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8, capítulo 14, 8, versículo 14 e 15. Todos os que creem são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ao ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, há uma transformação de maneira que você perde aquele medo daquele que não tem certeza, não tem convicção, não tem fé, mas agora você se sente acolhido na família de Deus. Isso é acolhimento. Isso é ser recebido como povo de Deus, como família de Deus. E então Deus passa a incluir você naquele que é a família dele. Quem pode chamar Deus de Pai? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creram, ele incluiu na família de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Como filhos, nós passamos a ter direitos, nós passamos a ter bênçãos que são inerentes a fazer parte da família desse Pai. Então ele está dizendo aqui que o Espírito de Deus testifica no nosso coração. Somos filhos de Deus. Nós podemos orar e dizer, Pai nosso, Pai nosso. Se Deus é Pai nosso, significa que nós temos uma família. E essa família é uma família de muitos irmãos. É uma família de muitos filhos de Deus. 2 Coríntios 6,18 diz, eu serei pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Agora, quais são os atributos de Deus como Pai? Deus como Pai, ele tem um amor incondicional, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus nos recebe, nos acolhe de uma maneira que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele está dizendo aqui de uma forma muito poética, nem o presente, nem o futuro, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus, porque Deus nos acolheu como filhos. E dessa forma que Ele nos acolhe, que Ele nos recebe como filhos, então nós fazemos parte dessa família. E como filhos, nós recebemos também proteção. Além de recebermos o amor de Deus de uma forma imensa, de uma forma tremenda, nós também recebemos o cuidado de Deus. Recebemos também a proteção de Deus. Ele diz aqui, qual o pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem pedir. Ainda em Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Há um cuidado de Deus em suprir as nossas necessidades, mesmo antes que a gente peça. Há um cuidado de Deus em estar cuidando de nós. E esse cuidado de Deus, ele se estende para que a gente não tenha medo, para que a gente não tenha incredulidade, para que a gente não tenha temor, para que a gente não tenha ansiedade de nada, porque sabemos que Deus está cuidando de nós. Então isso é a parte de Deus conosco. Cuidado, proteção, amor incondicional. Agora, como filhos também,
Não é só direito, né? Nós temos também deveres. E esses deveres, um deles é disciplina. O pai também, que ama, ele também disciplina os seus filhos. Mas ele disciplina para quê? Para que a sua educação seja formadora de caráter, a sua formação seja formadora de uma pessoa melhor, de uma pessoa com maturidade. E Deus trabalha também isso em nossas vidas. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Então, nós temos aqui Deus trabalhando em nossas vidas para a formação do nosso caráter. E como filhos, muitas vezes a disciplina ela dói no nosso coração. Mas, porém, a gente vê à frente que aquilo que muitas vezes é a disciplina de Deus nas nossas vidas, ela vai trazer sobre nossas vidas crescimento, amadurecimento, proximidade com esse Pai. Então nós devemos aprender que também uma das coisas que o Pai faz conosco é nos disciplinar, é nos corrigir. Aqui diz também, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 7, 11. Então Jesus está dizendo aqui, olha, não tenham medo de orar ao Pai. Não tenham medo de fazer petições ao Pai. Não tenha medo de apresentar as suas necessidades ao Pai. Porque, da mesma forma que um pai humano se empenha em fazer o melhor pelos seus filhos, cuidar, dar educação, alimentar, vestir, dar boas coisas, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que sabe de todas as coisas, de todas as vossas necessidades, Ele vai dar boas coisas a quem pedir. Então, é com confiança que nós podemos chegar diante da presença de Deus e dizer, Pai, estou aqui, eu tenho necessidades, eu tenho aflições, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma dor. E o Pai, que te ouve muito antes mesmo que você tenha pedido, Ele vai se chegar diante de você e Ele vai atender, porque Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que está presente em todos os nossos momentos, em todas as nossas necessidades, suprindo essas necessidades. Ele é um Pai misericordioso, que sabe que quando nós caímos, quando nós tropeçamos, quando nós somos fracos, somos indecisos, Ele sabe cuidar de nós. Ele sabe nos atender. Ele diz aqui, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então esse Deus misericordioso, ele também é consolador. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo, mesmo que tardiamente, depois que ele já foi postado, está passando por um momento de aflição na sua vida, esse Pai, ele sabe das suas necessidades, das suas aflições. Se achegue diante dele e peça com o seu coração aberto, dizendo, Pai, consola o meu coração. Eu não sei o momento de dor que você pode estar passando, mas você tem um Pai. Se você crê em Jesus Cristo, há um Pai nos céus que consola, que pela sua misericórdia age na sua necessidade e consola a sua dor, consola o seu sofrimento. Ele também é perdoador. Aqui diz em Lucas 15, 22 a 24, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa história, a parábola do filho pródigo, que a maioria de nós conhece, ela é uma história que relembra um momento em um filho que, num determinado momento da sua vida, quis receber a herança antecipadamente, saiu com a sua herança, gastou o dinheiro todo, voltou, depois de passar por necessidades, por fome, por angústias, passar por humilhações,
achando que o pai não o receberia. Mas antes mesmo que ele pronunciasse qualquer palavra, o pai o acolheu e mandou dar-lhe a ele a melhor roupa, o melhor calçado, fazer uma festa para o receber. E assim Deus age conosco. Muitas vezes somos fracos, somos debilitados, não temos força para superar aquilo que está dentro de nós que é ruim. Mas há um Deus que é Pai, que nos abraça, que nos acolhe, que nos recebe, que nos ama e que está pronto para ouvir a sua oração, mesmo antes que você diga alguma coisa e dizer: filho, estou aqui, volta para mim, meus braços estão abertos. Eu não quero saber o que fez você sofrer, o que fez você passar por essa situação, mas eu quero te acolher, eu quero te abraçar, eu quero te trazer de volta para o meu convívio, para o meu abraço. Esse é o Pai que perdoa ao extremo, muito mais do que nós merecemos. Isso é graça. A graça de Deus, ela é tremenda. Assim como a graça daquele pai que não mediu as consequências para ter aquele filho de volta. Deus age assim conosco. Agora, se nós já vimos lá no comecinho que nós somos filhos de Deus, não por geração, mas somos filhos de Deus por adoção, eu quero falar um pouquinho sobre quais são os direitos e os deveres de um filho, principalmente esse filho que somos nós, que somos filhos adotados de Deus. A primeira coisa que eu quero falar é sobre ter uma família. Efésios 3, 14, 15 diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E essa família, então, que nós somos recebidos, essa família de Deus, ela não é uma família só, né, da terra, mas é uma família que inclui os anjos no céu, os salvos que estão no céu aguardando a ressurreição. Também uma família que é composta de todos os servos de Deus e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, em todo o planeta Terra, em todo o mundo. É uma família gigantesca. Como diz um hino antigo, né? Tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu. Assim é a família de Deus, a qual nós somos adotados, passamos a fazer parte. E como filhos, a palavra de Deus diz que nós temos também uma herança. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Gálatas 4, 6 a 7. Então agora nós temos uma herança, nós temos uma família, nós temos o direito de receber cuidados. Em 1 Pedro 5, 6, 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só que coisa maravilhosa. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado de nós. E esse cuidado de Deus pode trabalhar em nós essa questão da ansiedade. Por que você está ansioso? Por que nós andamos ansiosos? Todos nós somos hoje muito ansiosos, porque a vida não está fácil para ninguém. Todos nós temos contas para pagar, temos contratempos, a vida está muito corrida, nós não temos tempo para quase nada, mas Deus tem cuidado de nós. Será que a gente para refletir muitas vezes esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Será que a gente para refletir o que Deus está fazendo por nós, mesmo no momento que a gente não está percebendo, mas Deus está dando para a gente saúde, trabalho, sabedoria para tomar decisões? Quantas coisas Deus faz por nós e muitas vezes a gente não percebe que Ele está cuidando de nós. Esse cuidado de Deus é a coisa mais maravilhosa, que a gente não é digno de receber, mas Ele cuida, porque Ele é um Pai, Ele nos adotou e garantiu para nós todas as bênçãos dEle, todo o cuidado dEle, todo o amor dEle, todo o zelo dEle, Ele tem cuidado de nós. Agora, como filhos, nós temos também deveres. E quais são os deveres desse filho? Primeiro, honrar o pai, né? É um mandamento honrar o pai, pai humano, mas também como pai celestial, nós também temos o dever de estar honrando esse pai. Diz aqui que o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Malaquias 1,6. Então o pai, ele deseja ser honrado pelo filho. De que maneira nós honramos a Deus? Nós honramos a Deus com nossos procedimentos, nós honramos a Deus com a nossa dedicação, nós honramos a Deus com a nossa gratidão, nós honramos a Deus
com o nosso coração quebrantado para que Ele possa estar trabalhando na nossa vida. Há várias maneiras de estar honrando a Deus. Outra coisa também que é um dever de nós como filhos, amar não só o pai, como também os irmãos. Porque a própria palavra diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então ele está falando sobre o amor que nós devemos ter com Deus, e uma das provas de que nós estamos incluídos nessa família é receber e dar amor. Porque essa família de Deus é constituída de pessoas que foram amadas pelo Pai. Não, nós não amamos primeiro. O Pai nos amou primeiro. O Pai estendeu a mão primeiro. O Pai nos acolheu primeiro. O Pai nos recebeu primeiro. Mas Ele espera de nós que nós possamos estar amando não só a Ele, mas também aos nossos irmãos. E aqui entra a questão da tolerância pelo irmão que não pensa como você. Aqui entra a questão do amor sobre o irmão que tem necessidades que muitas vezes a gente não se empenha em ajudá-lo. Aqui entra a questão do amor por tolerar o irmão que pensa diferente, mas o desejo do Pai é que nós amemos os nossos irmãos, assim como nós dizemos que amamos a Ele. E assim como Ele nos amou, nós também nos amemos uns aos outros. Diz aqui ainda, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Preste atenção nesse conceito. Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos. Nós não seríamos capazes de amar sem que antes Deus tivesse nos amado. Nós não seríamos capazes de amar sem que Deus primeiro tivesse feito a obra de quebrantar o nosso coração para que pudéssemos crer nele. E dessa maneira, esse perfeito amor de Deus, ele é capaz de recuperar os nossos corações e tirar de nós todo o medo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E muitas vezes o espírito religioso que pode tomar conta dos nossos corações faz isso. A gente tem uma extrema devoção religiosa, mas a gente não ser capaz de olhar a necessidade da pessoa que está do nosso lado, não ser capaz de perdoar, não ser capaz de entender o ponto de vista do nosso irmão. A gente precisa se aperfeiçoar no amor. E Jesus vai falar muito nisso na oração aqui do Pai Nosso. Mais para frente nós vamos falar sobre o perdão. Mas aqui você já tem nesse texto a ideia de que esse amor, ele é um amor perdoador, é um amor curador, é um amor restaurador. E por último, um dos deveres do filho é aceitar a disciplina paterna. Apocalipse 3,19 diz assim, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. E ainda Hebreus 12, 5-8. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos de Deus. O que você está passando na sua vida? Será que você já identificou em algum momento alguma correção de Deus nos seus caminhos? Algum momento em que Deus corrigiu alguma situação que você estava vivendo e você fala assim,
Ah, isso aí não pode ser de Deus. Deus é Pai. E como Pai, muitas vezes ele precisa nos corrigir. Mas corrigir para quê? Para castigar? Não, corrigir para nos colocar de volta no caminho, nos corrigir para que a gente não se desvie do caminho dele. Porque o propósito de Deus na nossa vida, e nós vamos ver nesse curso muitas vezes, é chegar a um ponto final em que ele vai reunir toda a família dele junto com ele no céu. Mas para isso, ele precisa de filhos amadurecidos, ele precisa de filhos transformados, filhos que sigam esse caminho durante toda a sua vida. E aí entra a correção do Senhor. Se somos filhos, logo somos corrigidos pelo Pai, para que a gente possa ter a imagem do Pai corrigida em nossas vidas, transformada em nossas vidas. Então, Deus é o Pai que nos transforma, Deus é o Pai que gera vida em nós, Deus é o Pai que nos ensina, Deus é o Pai que nos corrige. Em Hebreus 12, 7 a 8 diz assim: se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Pois, porque que filho há que o pai não corrija? Então eu quero terminar esse momento de reflexão com você nessa noite e depois quando você vê esse vídeo em outro momento, porque vai estar aqui, vai estar em outros lugares. Pense, Deus é o Pai nosso. O Pai meu, o Pai seu, o Pai de todo aquele que crê. O Pai que ama, o Pai que exorta, o Pai que ensina, o Pai que cuida, o Pai que enviou seu Filho único para dar a vida, para que esse filho que deu a vida possa ser o primeiro de muitos filhos e o primeiro de muitos irmãos. Você que crê em Jesus é família de Deus. Ao seu lado, você não está sozinho nesse mundo. Você não está sozinho nessa vida. Há muitos e muitos e muitos irmãos por todo lado. Essa é a família de Deus. Esse é o povo de Deus. Creia nisso. Eu quero brevemente fazer uma oração chamando Deus de Pai. Pai nosso. Mas não só o Pai nosso que está aí nos céus, mas o Pai nosso que está em nossas vidas. Não só o Pai que está distante, mas também o Pai que está presente. O Pai que nos acolhe, o Pai que nos ama. Tu és, Senhor, o Pai que nos adotou. Nós que não éramos filhos, passamos a ser filhos. Pai nosso que está em meu coração, que está no coração do meu irmão que chegou até aqui comigo. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu carinho. Obrigado porque muito antes que a gente possa pedir, o Senhor, Pai nosso, tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, aquele que chegou até aqui comigo. Em nome de Jesus. Amém.